Nós vamos convidar os nossos diáconos, nossos diaconisas, para recolher o dízimo e oferta. E você ter a oportunidade de participar, vindo pelo corredor da minha esquerda e saindo pelo corredor da minha direita. Vamos adorar todos. Estás aqui, Senhor, podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu. Sei que na
Grandioso Deus, eterno Pai, te somos gratos, Senhor, por todas as bênçãos que tu derrama sobre a nossa vida, pelo acordar, pelo levantar, por poder louvar um Deus tão grandioso e tão maravilhoso. Te somos gratos pelos dízimos, pelas ofertas. Abençoa cada doador aqui nesse momento, que os teus anjos possam estar ao nosso redor. Abençoa cada um, é isso que te pedimos e já te agradecemos em teu nome. Amém. Feliz sábado, amigos. Como vão vocês? Obrigado. Faz 2 semanas que a gente não aparece aqui para cantar com vocês, então é muito bom, é muito alegre vir e poder compartilhar com vocês as músicas também, viu? Essa semana eu estava estudando um pouco sobre teorias de música e eu descobri que a música tem uma influência no cérebro e no subconsciente nosso que é muito forte. É muitas vezes mais forte do que aquilo que a gente ouve aqui na frente, seja lá alguém que prega alguma coisa, ou do que a gente lê. Tanto que, muitas vezes, eu e até algumas pessoas que conversam, a gente passa a semana, quando volta da igreja, fica cantarolando alguma das músicas que a gente cantou, mas nem sempre a gente lembra do que foi pregado. Mas isso não é culpa do pregador. É porque a música tem um poder que a palavra não tem. E quando eu li isso, eu falei, nossa, as músicas que a gente canta na igreja, elas precisam ter um teor muito cristocêntrico e muito forte para que elas nos influenciem durante a semana com coisas corretas que são aquelas vontades que Deus tem para a gente. Então, pensando nisso, este ano, o nosso repertório, ele tem essa função. Ela tem essa função de trazer coisas, músicas e letras, que sempre apontem para Cristo. E hoje também não vai ser diferente. Eu trouxe 4 passagens para poder compartilhar com vocês sobre aquilo que a gente vai cantar. A primeira está em Salmo 23. O Salmo 23 todo mundo conhece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que tem um pedaço dele, que está no verso 6, que fala, certamente a bondade e misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida. Primeiro ponto. Guardem-se essa ideia. O segundo está em Hebreus 13, verso 8, que diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o terceiro verso está em Mateus 28, 20, que fala, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esses 3 versos, eles retratam sobre 3 atividades que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm em relação a nós, para nos buscar e ir atrás de nós. E quando a gente vai para Lucas 15, que trata sobre as parábolas da dracma, da ovelha perdida e do filho pródigo, se tratando mais sobre a ovelha perdida, veja bem essa ideia. Na época de Jesus, os pastos onde os pastores iam ficavam à margem da cidade, muito próximos de onde era o deserto. Se o pastor tinha 100 ovelhas e ele só conseguiu descobrir que uma tinha se perdido quando ele voltou para dentro da cidade, onde vocês acham que estava perdida essa ovelha? No deserto. A parábola não diz quanto tempo o pastor ficou procurando pela ovelha, mas penso eu que não foi um dia, foi muito mais que um dia, foi muito tempo investido para encontrar essa ovelha. Ele poderia ter se machucado, poderia até inclusive ter morrido e não ter encontrado a ovelha. E quando a gente traz isso para o âmbito espiritual, o que o pastor fez na parábola é o que Cristo fez por cada um de nós, de você e de mim. Ele desceu dos céus, veio aqui à terra, passou 33 anos sendo tentado, e ele poderia inclusive ter perdido o céu. Mas mesmo assim, ele sabia disso. Ele se arriscou para salvar a você e salvar a mim. Então, a partir de hoje, quando vocês começarem a ouvirem essa palavra, bondade de Deus, não pensem que Deus é um ser legal, bondoso só por isso mesmo, ou pelo adjetivo da palavra, de ser bom. Mas não, a bondade de Deus, ela se retratou em nome e rosto. E o nome e rosto da bondade de Deus é Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, quando a gente cantar a bondade de Deus, lembre sempre de que a bondade de Deus, na verdade, é o trabalho de salvação de Cristo para cada um de nós. Então, eu queria convidar vocês a colocarem de pé, justamente para cantar essa música com a gente, Bondade de Deus. Se
tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Canta, igreja. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, amém. E para concluir esse raciocínio da bondade de Deus e fôlego, todo o fôlego que nós temos, vamos cantar sobre a bondade de Deus. Eu queria fazer um exercício com vocês muito rápido. Eu queria que vocês enchessem os pulmões agora de ar e prendessem o máximo que vocês pudessem. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Enche o pulmão. Segura, segura, segura até onde vocês puderem. E depois soltem, quando eu não aguentar mais. Muito bom. Quando a gente faz isso, tem muita gente, inclusive eu, a gente começa a ficar ansioso, vem um negócio aqui de baixo e sobe, a gente querendo respirar e não consegue, o coração vai batendo a 1000, e quando a gente termina de soltar o ar e que precisa respirar, a gente fica cansado, ofegante, tentando respirar novamente. Na vida espiritual é mais ou menos semelhante. Se a gente não respirar aquilo que Deus quer para nós, não estarmos em comunhão com a vontade de Deus, a nossa vida fica sempre nessa ânsia de tentar procurar fôlego e não conseguir. A ideia dessa música, que se chama Meu Respirar, inclusive, ela tem, não essa versão que nós cantaremos, mas tem uma versão muito boa, que é do Prisma, que ela fala: meu alimento e pão é a fé e a oração. É exatamente isso. A vida do cristão precisa ser em constante comunhão com Deus, para que o meu alimento e pão seja a fé e a oração, a gente consiga caminhar assim até Jesus voltar. Então eu queria cantar com vocês justamente essa música, Meu Respirar. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Deus Santo Espírito, vivendo em mim. E este
Senhor nosso Deus e nosso Pai, nossa gratidão ao Senhor nessa manhã especial, onde nos reunimos como comunidade de fé para exaltação do Teu nome, para glorificar o Senhor, mas também para sentir a Tua presença, porque ter o Senhor conosco é maravilhoso, Pai. E nós louvamos o Teu nome nessa manhã e queremos convidar o Senhor para estar iluminando nossa mente, nosso coração, para entender a palavra do Senhor nessa manhã e que o Senhor possa se manifestar em nós, trazendo avivamento, transformação, restauração da nossa vida. Que possamos ter o Senhor como o primeiro e o único em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, povo de Deus. Para a gente é uma alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã. Antes da gente abrir aqui a palavra do Senhor, só 2 anúncios breves que eu queria comunicar à igreja. O primeiro deles é que a partir agora desse mês de maio, as programações de domingo em nossa igreja já não vão ocorrer mais no período noturno. Nós estamos fazendo uma experiência com a nossa igreja e estaremos realizando esse programa pela manhã. Por volta das 8h30 da manhã, a gente estará iniciando as atividades aqui na nossa igreja. Será de 8h30 às 9h30 da manhã o nosso culto. A nossa proposta é ter um café da manhã, um de jejum e na sequência já o nosso culto sendo realizado aqui pelo período da manhã. Pastor, quais são as razões da gente estar fazendo essa mudança de horário? É porque a gente está em alguma proposta ecumênica com a Igreja Católica? Não, não é por isso não, irmãos. Nada contra os nossos irmãos católicos. Estou explicando porque eu recebi algumas ligações de outros distritos, de outras igrejas, perguntando por que a igreja está fazendo isso. E a decisão que a nossa liderança está trazendo para essa igreja referente a esse aspecto é justamente pelas questões que envolvem a segurança dos nossos membros aqui no horário noturno. Temos uma dificuldade grande, provavelmente estaremos passando a uma vigilância por vídeo monitoramento nos próximos meses, então não teremos mais a presença física do segurança. Então a gente está pensando na proposta realmente de fazer o culto pela manhã, pela questão da segurança, em primeiro lugar. Segundo, pela dificuldade que boa parte de nossa membresia tem alegado com relação às questões do transporte. Quem depende do transporte público tem limitações no período noturno para se deslocar até o nosso templo. Então, devido a essa quantidade de demandas, as dificuldades que temos aqui no centro, que é uma região perigosa, a gente está tentando essa proposta de realizar o culto no horário matutino, certo? Por isso a gente vai fazer essa experiência. E para quem está com algum paradigma direcionado à questão de ser o domingo, um dia de guarda, que não é o nosso dia de guarda é qual, irmãos? O fato do culto ocorrer às 8 da manhã ou às 18 horas, faz alguma diferença nesse sentido? A proposta do culto de domingo é uma proposta de ser um culto que evangelístico. Então, se a gente vai ter potencial para ter mais pessoas nesse horário, ele estará sendo mais evangelístico de fato e atendendo de fato a principal proposta que é direcionada a esse processo. Então, estamos tentando uma experiência. Vamos ver como a nossa igreja vai estar reagindo nesse período, como é que vai estar a aceitação do culto nesse processo, e percebermos que realmente dá para a gente seguir. Isso já é uma proposta que tem sido seguida em alguns outros lugares no nosso país, a gente vai prosseguir. Se a gente perceber que não está dando certo, não tem condição, a gente retorna à programação normal, não tem problema nenhum. Ok? Então, só para informar a igreja, nesse sentido, esclarecer alguma dúvida que alguém tenha a esse respeito. Tá? O segundo anúncio que eu quero dar para vocês é direcionado à programação que estará ocorrendo no Dia das Mães. O programa está sendo preparado pelo Nova Criação Team, direcionado também com o coral infantil da nossa igreja, para ser realizado no sábado 10 agora de maio, por volta das 17 horas, aqui em nossa igreja, uma programação que está sendo preparada para abranger toda a região de Fortaleza, e nós queremos ter realmente a participação das mães da nossa igreja, de vocês trazendo suas mães para homenageá-las, com uma programação muito especial. Além disso, nós queremos fazer um desafio para a nossa igreja, que envolve a nossa proposta de missão também direcionada a esse período. A semelhança da Páscoa, que foi um momento maravilhoso para a igreja, um momento em que estivemos em ações sendo realizadas em nosso distrito, e foi maravilhoso, irmãos, pela graça de Deus.
nós gostaríamos de tentar abençoar algumas mães que são carentes, que têm necessidades, algumas necessidades que nós poderíamos atender como igreja. A gente está pensando na possibilidade de realizar, quem sabe, um dia de princesa para essas mães, sendo realizados aqui em nossa igreja, com a questão de tratamentos estéticos, corte de cabelo. Estamos precisando de voluntários para nos ajudar nesse sentido. Então, se vocês tiverem interesse em contribuir e ajudar nesse processo, a gente gostaria de realizar essa ação. Estamos pensando, na realidade, de realizar ou aqui na igreja, ou em alguma comunidade aqui próxima, na região do centro. Ainda está sendo desenvolvida essa atividade. Então, a proposta é dar um dia de princesa a essas mães, mesmo de comunidades, de pessoas que estão passando por necessidades, que são menos afortunados nesse momento, ok? Então, se vocês se interessarem, puderem nos ajudarem, nos procurem a nossa direção missionária na pessoa do Gustavo, que é o nosso líder missionário aqui da igreja, para poder participar dessa ação. E, além desta, nesse cenário também, estamos tentando fazer um levantamento de doação também de cestas básicas. Nós gostaríamos de tentar, com a nossa igreja, abençoar 15 famílias carentes nesse período, e através desse movimento estaremos realizando também, nesse período aí, até o dia 10, com 15 cestas básicas. Vocês acham que é um desafio possível para a nossa igreja, sim ou não? É possível? Pastor, a quem eu vou procurar com as cestas básicas? O nosso Ministério de Ação Solidária aqui da igreja, a ASA, hoje liderado pela irmã Ideusmar, mas qualquer pessoa daqui poderá estar recebendo as doações de vocês. Pode ser doações em dinheiro, aí você vai direcionar diretamente ao caixa da igreja de comunicar o nosso tesoureiro, ou você pode fazer essa doação, a ASA também, especificando, também trazendo ali o alimento, ou a sua cesta. Tem gente que prefere já trazer a cesta montadinha. É maravilhoso também, se quiserem já trazer montadinha, a gente fazer tudo nesse processo aí, ok? Esses desafios voltados aí para esse propósito aí, do Dia das Mães. Então, se vocês puderem e quiserem se envolver, estamos desafiando vocês nesse sentido aí para a honra e glória do Senhor, tá bom? Vamos abrir a palavra do Senhor neste momento. Eu queria convidar você a pegar a sua Bíblia nesse momento, abri-la no Salmo 34, versos 18 e 19, embora Salmos não tenha versos, estou destacando para vocês assim, tá? Quem encontrou, diga amém. E antes da gente iniciar, eu queria convidar você a, mais uma vez, abrir o seu coração ao Senhor em oração, para nós pedimos a Ele que esteja conosco nesse momento, tá bom? Feche seus olhos aí como você está. Pai amado e querido, nós rogamos mais uma vez, pelo poder do Espírito Santo conosco, para que o Senhor venha falar ao nosso coração sobre esse tema que tem relevância, é importante, tem afetado tanta gente em nossa sociedade e também em nossas igrejas. Que o Teu Espírito seja mais uma vez entre nós, falando ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós demos início aí, nesses sábados do mês de abril, a série Religião, Saúde e Espiritualidade, onde vemos aí a cada sábado, estamos apresentando para vocês a contribuição que a religiosidade e a espiritualidade vividas de forma saudável, ela pode trazer para o combate de algumas situações de doenças emocionais que nós enfrentamos, e algumas situações com que temos lidado na nossa experiência humana. No nosso primeiro episódio, nós trabalhamos com vocês a realidade do luto, como lidar com o luto numa perspectiva que envolveu ali a ciência da religião, envolveu também uma visão bíblica, religiosa, da psicologia também, da religião nesse sentido. No segundo episódio, nós falamos do estresse que temos vivido em nossa sociedade, como a fé e a espiritualidade podem ser agentes que nos ajudam a combater os altos níveis que enfrentamos nessa área de nossa vida e que faz parte da nossa experiência cotidiana. No episódio passado, semana passada, falamos sobre como lidar com as emoções. Vimos que nós não temos como controlar as emoções que sentimos, mas temos a responsabilidade de decidir o que faremos, como interpretaremos, como estaremos lidando com aquilo que sentimos, a resposta que damos a essas emoções. E vimos como a Bíblia, como a religião, ela pode contribuir também neste cenário. E hoje nós vamos falar de um tema que por muito tempo, infelizmente, como igrejas, como religiosos, a gente
não tratou desse tema da maneira devida, olhando para ele como que ele realmente é, que é o tema da depressão. E só para a gente introduzir esse tema, eu queria trazer para vocês algumas estatísticas. Deixa eu só testar para a gente aqui mais uma vez. Não sei se está indo aí, Marquinhos. Acho que está travado, viu? Vou desligar e ligar de novo. Peraí. Pronto, agora foi. Então, as estatísticas dizem o seguinte, para a gente pensar um pouquinho. Na América Latina, o Brasil é o país com maior prevalência de depressão. A gente vai começando a perceber que nós temos um país que tem um clima agradável, tem muitas belezas naturais e opções de lazer. Nós temos riqueza em nossa terra. Nós temos muita coisa boa em nosso país, no nosso cenário, no nosso ambiente. Mesmo assim, somos o campeão nesse sentido da depressão afetando as pessoas. Além de ser o segundo maior país, o segundo país com maior prevalência nas Américas, segundo ali a OMS. Só para você entender, pastor, tudo bem que a gente tem o maior país, talvez aqui nessa geografia, nós temos um país de dimensões continentais e pode ser algo proporcional? Pode também. Não estou dizendo, fechando essa possibilidade, mas o fato é que nós temos uma grande parcela de nossa população sofrendo de quadros depressivos. A médica psiquiatra Juliana Tramontina, ela vai falar, por exemplo, que a depressão, ela é multifatorial. Não é apenas um fator que faz com que a gente desenvolva, ou que leve um indivíduo a desenvolver a depressão. Ela explica que há os fatores biológicos, tem a ver com a nossa estrutura, tem a ver com a química que está presente em nosso organismo, tem a ver com a nossa estrutura como seres humanos, mas também tem os fatores psicológicos, tem a ver com os traumas que carregamos, a maneira como interpretamos a nossa realidade, as situações que estão ao nosso redor, as relações interpessoais que temos, o que vai levar ao aspecto social, que pode ajudar no desenvolvimento da doença. Isso vai influenciando o indivíduo para que ele tenha ali um processo depressivo. E isso é mais comum do que a gente imagina. Eu acredito que talvez na sua família, talvez na sua vizinhança, talvez no seu ambiente de trabalho, ou quem sabe aqui na nossa igreja, quantas vezes a gente se depara com situações de pessoas enfrentando quadros profundos de depressão. A depressão, ela tem sido também a principal causa de incapacidade em todo o mundo. E estima-se que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades, você vai perceber que tanto gente no início de sua vida, como gente no final de sua vida, está passando por situações como essa, ou pode ser afetado por ela. 300 milhões de pessoas sofrendo com esse transtorno, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde. A mesma ainda aponta que há a importância genética em algumas formas de depressão, apesar de indivíduos sem histórico familiar também apresentarem o transtorno. A gravidade, a frequência, a duração vão variar de acordo com cada pessoa e os fatores que envolvem. Tem a ver com a sua realidade física, o seu ambiente, o seu grupo de apoio nesse cenário. Tudo isso influencia. Ainda nas estatísticas, a gente percebe, por exemplo, que as mulheres acabam sendo mais afetadas por ela do que homens. E no pior dos casos, a depressão ela pode levar ao suicídio. A gente vai percebendo que, especialmente quando de longa duração e com intensidade moderada ou grave, ela pode se tornar uma crítica condição para a nossa saúde. E a pessoa afetada, com um grande sofrimento que ela carrega nesse processo, vai gerar ali algumas disfunções no trabalho, na escola e no meio familiar. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano, sendo que a depressão, é a segunda principal causa de morte entre pessoas com a idade de 15 e a que idade é mais? 29 anos. Há quem diga que ela está perdendo apenas para as doenças cardiovasculares, nesse cenário. Para a gente começar a perceber e a entender que com estatísticas como essa, não dá para a gente dizer que a depressão é possessão demoníaca, não dá para a gente dizer que a depressão ela é uma questão espiritual,
Não dá para a gente afirmar que a depressão, ela é algo que a gente decide quando vai sair ou é frescura, como muita gente assim interpreta. Que a depressão, ela vai ser vencida somente com aspectos motivacionais da fé, ou a gente forçando as pessoas a saírem da situação em que ela está, do quadro em que ela está, tentando fazer, e às vezes a gente fazendo isso muito bem intencionadamente, não pega o indivíduo, não, sai daí, vai estar junto do pessoal, e vai forçando o indivíduo nesse cenário, e acha que é isso que vai contribuir para que o quadro dela melhore de alguma forma. Trata isso como uma simples tristeza, ou algo que tem a ver com algo que está sob o nosso controle de uma forma simples. E não é bem assim o cenário que a depressão ela traz para os seres humanos e que chega às nossas portas. Só para a gente avaliar e pensar um pouquinho mais ainda, tá? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se você sente, por exemplo, com frequência, uma tristeza avassaladora, a ponto de não conseguir sequer levantar da cama, pastor, eu nunca passei por isso. Então você não pode dizer que você sabe o que sente ou tem uma pessoa que está sob depressão. E às vezes a gente quer se colocar nesse lugar, como se a gente tivesse como dizer às pessoas como elas têm que viver, ou o que elas estão experimentando, o que elas estão sentindo e como elas vão mudar. Um outro cenário, a vida parece que não tem mais sentido e você não tem forças para continuar. Você já se sentiu dessa forma? Por um período prolongado. Talvez você possa estar enfrentando um quadro de depressão e não saiba. Pastor, a Bíblia fala sobre depressão? O que é que vocês acham, sim ou não? Aonde? Onde é que está a palavra depressão na Bíblia? Tem ou não tem? Tem a palavra depressão na Bíblia? Tem ou não tem? Vocês estão em dúvida agora aí? A Bíblia não tem a expressão depressão. Logo, a Bíblia, que não é um livro de psiquiatria nem de psicologia, ela não é um livro disso. Ela não trata especificamente no formato que nós tratamos. Mas você vai perceber, na experiência dos personagens bíblicos, que ela existe e faz parte também da experiência humana. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês, antes de apresentar os textos que eu vou apresentar. É possível a uma pessoa cheia do Espírito Santo sofrer de depressão? Tem certeza? Mas o indivíduo não é cheio do Espírito Santo? Sim ou não? E aí? Eu estou só provocando vocês para a gente pensar um pouquinho. Fiquem tranquilos. Estou só provocando vocês. E eu estou provocando para você começar a pensar comigo algumas questões. Porque é muito fácil a gente olhar para pessoas como é que a gente coloca como referenciais na nossa trajetória de vida e pensar que elas são super-homens e estão imunes a passar por situações como essas. Em das palestras e vídeos que eu estava até dando uma pesquisada também, enquanto estava montando esse material, eu vi um indivíduo, pastor, eu não sei de que denominação ele é, tinha lá mais de 12 mil visualizações desse vídeo, ele tratando a depressão. Eu pensei que ele trataria num outro aspecto, e ele estava justamente trazendo um contraponto, bem fundamentado, trazendo ali com fontes e tal, mas dizendo que a depressão não era uma doença. A depressão não é uma doença, a depressão é uma questão espiritual e o indivíduo escolhe. E eu queria trazer para você um pouquinho do que a Bíblia mostra sobre isso, para você pensar comigo, ok? Vamos lá. Salmo, eu pedi para vocês abrirem no Salmo, deixe marcadinho aí que a gente vai chegar nesse Salmo daqui a pouco, mas eu vou ler para vocês para a gente começar avaliando um pouquinho do que está nesse outro Salmo. Ele não vai te dar um conceito de depressão. E pode ser que a situação do indivíduo que eu vou citar para vocês seja de fato depressão ou não. Eu queria agora estimular vocês a um exercício comigo. Eu queria que vocês se colocassem na cena comigo, olhassem as palavras que vocês vão ler, da experiência do salmista, e fizessem a sua avaliação. Se faz sentido para você ou não, e você concorda ou não, eu queria que você avaliasse comigo. Pense aí um pouquinho para você pensar agora comigo. Vamos lá. Salmo 88, 3 e 4. Diz assim, olha as palavras do salmista. A minha alma está cansada de sofrer. Estou à beira do túmulo. Estou com os abatidos, sem forças, abandonado entre os mortos,
como corpos jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, e que foram cortados da tua mão. Preste atenção nesse texto comigo. Eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, tá? Então não tenho aqui função de diagnosticar. Não vou dar diagnóstico, ainda mais na ausência de indivíduo, né? Mas eu queria que você pensasse comigo aqui, ó. O cenário que está sendo colocado. Você percebe que o indivíduo está profundamente deprimido, sim ou não? Ele está sentindo um profundo senso de solidão, sim ou não? Na mente dele está uma crise forte sobre a questão da morte, do morrer. Você percebe isso, sim ou não? Vá pensando comigo nesse cenário. Vou trazer mais para vocês algumas passagens. Salmo 42, 5 e 6. Essa é uma passagem muito conhecida. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas aonde? Ele está dizendo o quê? Ele está o quê? Perturbado. Ele está dizendo que ele está fisicamente abatido. É isso aqui? Não. Estás abatido, ó minha o quê? Ele está falando da situação espiritual dele também. Está falando aqui que a mente dele também está o quê? Abatida. Está perturbada. E ele está, se você parar para analisar esse texto aqui, você vai perceber que ele está aqui numa luta. Entre o quadro onde ele está ali, sentindo-se deprimido, profundamente angustiado e perturbado, mas tentando utilizar-se da experiência que ele tem com Deus, da fé que ele tem, das crenças que ele tem, para poder lidar com aquela situação e tentar de alguma forma sair dela. Vai percebendo comigo, ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua presença. A minha alma está o quê? Abatida onde? Dentro de mim. Eu estou falando da minha experiência humana. Por dentro eu estou o quê? Abatido. Por isso me lembro de ti, e agora vem uma visão mais nostálgica de momentos e visões da experiência passada dele no Monte Hermon, até Mizar. Então você vai percebendo que ele está nesse desafio, nessa luta. Faz sentido para você isso, sim ou não? Vamos mais um pouquinho. Não são poucos os personagens bíblicos que passaram por isso, não. Vocês lembram de um personagem chamado Jó? Vocês conhecem a história de Jó, sim ou não? Conhecem, né? Jó perdeu o quê? Lembram aí comigo? Perdeu a família, perdeu os bens, perdeu toda a sua estrutura financeira. Por fim, perdeu a saúde. O cenário bíblico é simplesmente de Jó, sentado, com casco de telhas, se raspando porque tinha tumores da planta do pé ao alto da cabeça. Esse é o cenário de Jó. Um livro que vai trazer para a gente questões significativas como, por exemplo, a questão de por que pessoas boas precisam experimentar o sofrimento humano. Por que pessoas boas passam por sofrimentos humanos? Passam por sofrimento. Porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. A pergunta não é nova, essa pergunta é muito antiga. Então, Jó era um servo de Deus, sim ou não? Era um homem que a Bíblia caracteriza como temente a Deus, que fazia ali o seu culto, tinha a sua adoração, um indivíduo que fazia as coisas da maneira certa. No entanto, passou por um momento extremamente desafiador. E olha as palavras de Jó. Você vai pegar o 3º capítulo, você pega o 1 e o 2, a catástrofe acontece. O homem está em paz e feliz, de repente tudo desaba na vida dele. Aí vem as palavras de Jó. Olha as palavras de Jó. Por que se dá luz ao homem cuja vida é amargura, e vida aos que têm coração triste? Você consegue perceber o dilema da dor desse homem nessas palavras? Olha ele falando aqui, ó, o que ele diz mais, ó, os que anseiam pelo quê? Pela morte, e ela não vem. Aí ele diz, ó, buscam-na mais do que tesouros escondidos. Buscam o quê? O que é que ele está dizendo para vocês? Eu quero o quê? Eu queria morrer. Eu preferi estar morto do que passando pelo que eu estou passando. Olha a continuação do que ele vai dizer, ó. Os que vêm se regozijariam sobre o túmulo e se alegrariam quando alcançassem o quê? Olhe para ele, a alegria dele passou a ser o quê? O dia que ele fosse o quê? Mas ele continua. Ao homem que não sabe o seu caminho, ou seja, eu não sei por que eu estou aqui, eu perdi o meu propósito, a minha vida está, eu não sei, eu perdi o senso das coisas. E a quem Deus cercou de escuridão,
Note que, mesmo no seu vale mais profundo, na sua dor, ele ainda continuava crendo que quem estava no controle. E aqui ele está expressando essa dor, expressando essa situação, colocando-se ali num diálogo com quem? Com Deus também, para falar, olha, Deus permitiu que isso acontecesse comigo. Mas para que Deus está permitindo isso se eu preferia estar morto do que viver dessa forma? Você já se sentiu assim? Olha as palavras de Jó. O meu gemido é o quê? Estou me alimentando da minha dor. E os meus rugidos se derramam como água. O que eu temia veio sobre mim, e o que me aterrorizava me alcançou. Ele já vai falar de outros cenários. Veja, talvez quando nada disso estivesse acontecendo, ele vivia com esse temor no seu coração de alguma forma. Isso aflora. Ele diz, não tenho paz, não tenho sossego, nem descanso, mas a turbação faz o quê? Esse é o quadro de Jó. A Bíblia fala sobre depressão? Faça a sua leitura. Jeremias 20, 14 a 18, olha as palavras de Jeremias. Maldito o dia em que eu nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz, não seja abençoado. Maldito o homem que deu a meu pai a notícia, dizendo, nasceu-te um filho varão, fazendo assim alegrar-se muito, e seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade. Isso é um profeta do Senhor orando, clamando, gemendo de dor. É possível uma pessoa cheia do Espírito Santo enfrentar a depressão? Ouça gritos pela manhã e alarido ao meio-dia. Pobre desse homem, viu? Porque não me matou desde o ventre. Assim, minha mãe teria sido a minha sepultura e o seu ventre teria ficado grávido para sempre. Porque saí do ventre materno para ver o trabalho e dor e para que se consumam em vergonha os meus dias. Você consegue ver a dor? Ou fazer ideia, porque sentir o que ele sentiu é impossível. A gente faz uma ideia do que ele estava experimentando nesse momento. Ouça o grito e o alarido. Salmo 13, 1 e 2. Até quando, Senhor, esquecerás de mim? Para sempre. Até quando esconderás de mim a tua face? Até quando estarei eu entregue às minhas angústias e à tristeza no meu coração todo dia? Queridos, a depressão, ela é uma tristeza, sim, mas não é uma tristeza comum, uma tristeza normal. É uma tristeza que incapacita. A tristeza domina o ser humano de tal forma que ele não tem capacidade de fazer o que ele fazia, de realizar o que ele realizava. Ela promove um estado constante de desânimo. Meu amigo, deve ser muito ruim você viver assim. Não é o desânimo que está proporcional àquilo que você enfrentou. Você sofreu uma situação negativa, ficou triste, passou, enfrentou, passou. Não é essa a realidade daqui. É desproporcional. O desânimo é muito maior, a tristeza é muito maior do que o fato, se é que tem como a gente mensurar isso. Ela rouba a essência da natureza humana e aprisiona a mente na cela de amargura e transforma o mundo em um silencioso e cinzento cenário, um calabouço sombrio, sem cores, sem luz e sem som. Eu já tive a oportunidade de estar atuando em algumas situações dentro da esfera religiosa, não tenho como atuar em outra área, para tentar, de alguma forma, ajudar pessoas nos cenários de depressão profunda. Cheguei na casa de um homem que, num cochilo de 2 segundos ao volante, ele sofreu um acidente onde ele perdeu a esposa e os filhos.
um acidente. O ânimo foi embora completamente. Ele tinha uma dor muito profunda e a estava enfrentando. Conheci um outro indivíduo que perdeu sua esposa. 20 anos depois não conseguia sair do luto. E enfrentava quadro profundo de depressão. A tristeza depressiva, ela pode se manifestar tanto na incapacidade de se alegrar. Imagine você ficar tão triste que você não consegue, não tem a capacidade. Você pode até querer, mas não é capaz de sentir alegria. É muito difícil. Perde o interesse pela vida, pelas coisas da vida, pelas pessoas. E vive um sentimento de total desesperança. A gente consegue seguir em frente porque a gente mantém viva o quê? Uma esperança. Você diz amém por isso? Nós temos uma esperança. Mas o indivíduo que está num quadro desse, ele não tem esperança nenhuma. Essa desesperança destrói toda a alegria, a satisfação, o prazer que ele tem na vida. É bom para você comer uma comida quando ela não está bem temperada? Quando lhe falta sabor? A depressão é quando a vida perde o sabor. A vida perde o sabor, perde o seu tempero. É removido, então, o sabor da existência e a pessoa paralisa, se isola, se machuca e no seu estágio mais elevado, como já mencionei, pode levar ao suicídio. E é bem verdade que ninguém consegue, queridos, estar bem o tempo todo, por mais otimista que seja, por mais animado que seja. Nós vamos ter momentos na vida em que a gente vai enfrentar a tristeza em algumas situações da vida. E em condições normais, cada situação que se apresenta para nós, cada situação que é colocada, que vivenciamos com suas consequências e causas, vão ter emoções proporcionais àquilo que estamos enfrentando, ok? Então, sobre a intensidade e a variação da depressão, nós temos alguns detalhes importantes para a gente perceber. Uma depressão em quadro leve, ela promove algum impacto na vida, mas não impede as atividades em geral, ok? Já em quadro moderado, ela vai trazendo um impacto que é significativo, já mexe um pouco a mais, e limita a vida e traz prejuízos para a pessoa. Além dessa, você tem um quadro grave, que torna o indivíduo incapaz e paralisado. Pode se associar com pensamentos suicidas ou ainda alucinações. Ela se instala quando o tecido emocional se rompe e se desenvolve então uma disfunção dos mecanismos de controle e que é agravada ali pela inaptidão e pelas emoções negativas. E essa terrível condição se manifesta principalmente como uma tristeza distinta, profunda, invasiva, interna e com uma peculiaridade que diferencia das outras. Ela incapacita a pessoa que é acometida por ela. Acho que Hernandes Dias Lopes menciona que uma vez estava no auditório falando sobre esse tema e quando ele perguntou, isso que eu perguntei a vocês aqui mais cedo, se uma pessoa cheia do Espírito Santo pode ter depressão, uma pessoa levantou dizendo que era um absurdo. Era um absurdo que alguém cheio do Espírito Santo tivesse depressão. E aí, ele olhou para ela e perguntou assim: quando você tem um problema cardíaco, basta alguém orar para resolver o problema? Ou você tem que procurar uma ajuda para resolver? Daqui para baixo é doença. Daqui para cima não pode ser doença. É uma incoerência a gente pensar assim. A depressão toma conta
do indivíduo e coloca ele dentro de uma bolha de isolamento. O famoso torpor emocional. Fica indiferente pela vida. Você perde a capacidade de sentir sabor dos alimentos. Você perde a capacidade de apreciar notas de uma melodia. Você perde a capacidade de, em alguns casos, até do tato, o prazer no tato. De coisas que dão prazer no tato, você perde o prazer nisso. Vamos ao Salmo 34 agora, na sua Bíblia, comigo. Pastor, eu já tive que lidar com isso em algum momento na minha vida. Eu já passei por isso. E embora a Bíblia não seja um livro de psiquiatria, ela me dá uma esperança muito profunda para aqueles que estão passando por situações como essa, que está nesse salmo, nesses 2 versos. Que diz aqui, ó. Perto está quem? O Senhor. Dos que têm o coração o quê? Quebrantado. Coração e mente na Bíblia está na mesma situação, mesma direção. A sede das decisões. Então Deus está perto de quem está com o coração, com a mente o quê? Quebrada. Você diz amém por isso? Nós não estamos sozinhos, por mais que nos sintamos sós. E ele diz que ele salva os contritos de espírito, e que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esse texto me traz esperança na fé, na crença que nós temos de um Deus que não nos abandona, um Deus que não nos desampara, um Deus que está conosco em cada momento de nossa trajetória, inclusive dos momentos mais difíceis das nossas dores. Ele está conosco. Ele está conosco. Eu quero mostrar para vocês ainda algumas disfunções que são resultantes da depressão. Por exemplo, ela pode afetar o humor, trazendo abatimento, sentimento de culpa, baixa autoestima, desinteresse e irritabilidade. Todas essas são situações que alguém num quadro de depressão pode enfrentar. Além disso, o comportamento que vai trazer isolamento social, o descuido com a aparência, a perda do controle financeiro, a dificuldade laboral, a inadequação social. Você vai percebendo que o indivíduo parece que ele simplesmente não consegue se encaixar. Ele se sente dessa forma e vai se isolando. Então isso vai afetar também a cognição, o que dificulta a capacidade de concentração, a diminuição da atenção, a hesitação para tomar decisões, dificuldade de aprendizado e pensamento negativo. Olha quantas esferas da vida de um indivíduo sendo afetadas. E ainda o corpo. Reduz a libido. A alimentação que pode ser extrema tanto para a não querer comer quanto para comer em demasia. O sono alterado, seja para ter sono demais ou não ter sono nenhum. Ou ainda a redução da higiene no cuidado pessoal. E, por fim, a exaustão. Olha quantos aspectos da nossa vida podem ser afetados por um quadro como esse. E eu olho para o Salmo 69, 1-3, onde o salmista está enxergando no verdadeiro tremedal de lama de sua experiência, porque o que ele está denotando aqui nesse salmo é que ele está nessa situação. Eu estou me sentindo afogado num tremedal de lama. Se eu tivesse uma expressão bíblica para denotar a expressão que usamos como o fundo do poço, é essa aqui. Ele está dizendo, eu estou no fundo do poço e me afogando, no meio da lama. E ele está dizendo aqui, ó, como é que são as primeiras palavras dele nesse momento? Salva-me quem? Ó Deus. Pois as águas me entraram até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, onde não há apoio. Entrei em águas profundas e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. A minha garganta está seca. Os meus olhos desfalecem enquanto eu estou esperando pelo Senhor. Esse texto me mostra a dor. Como ele está sendo afetado. Mas ele também me mostra que ainda há, na fé,
um canal para que possamos continuar caminhando. A fé e a religião não vai ser provavelmente o que vai resolver. Você precisa ultrapassar esse limite e ir para uma experiência clínica, profissional, especializada para tratar isso. No entanto, ela vai ser um fator que vai te ajudar nesse cenário. Ok? E falando nisso, o que eu penso com vocês? O que a vida religiosa pode me ajudar nesse cenário da depressão? Pode ajudar na redução dos sintomas, pode ajudar no aumento da resiliência, pode melhorar a saúde mental, pode ajudar com o aumento ali do apoio social, dos grupos de apoio que a vida religiosa pode te dar, as comunidades de apoio, que pode ajudar aqueles que estão enfrentando a depressão, e além de promover a esperança e a motivação, porque a fé e a confiança em um poder superior podem proporcionar esperança e motivação, especialmente nas horas de crise. Especialmente nas horas de crise. E para quem está enfrentando um momento como esse, a palavra de Deus para nós está aqui, ó, Mateus 5,4. Bem-aventurados, porque eles serão o quê, queridos? Você diz amém por isso? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Consolador está conosco. Nós não estamos sozinhos na jornada. Nós não estamos sozinhos em nossa caminhada. Ao longo da vida, diversos eventos podem despertar os gatilhos para uma depressão. Quem sabe, traumas da infância, perda de pessoas queridas, até simplesmente uma mudança de rotina pode ser algo que desencadeie em você uma depressão, certo? O uso de drogas psicoativas e outros. A depressão durante a infância tem alguns sinais que são difíceis de serem detectados, por isso precisa se estar atento a mudanças de comportamento, ok? Entre os principais gatilhos por fase de transição, eu posso destacar para vocês, por exemplo, na adolescência, os conflitos familiares, o uso de drogas, a perda dos pais, o bullying e o abuso como fatores que influenciam como gatilhos para desenvolver a depressão nessa fase da vida. Na meia-idade, a frustração profissional, sentimentos de perda, tragédias familiares, problemas financeiros e infertilidade também são fatores que podem desencadear a depressão. Vida idosa, doenças, perda do cônjuge, perda de amigos, limitações físicas e o isolamento social podem também contribuir para o avanço disso. E um dos aspectos mais sombrios da depressão é o desinteresse, porque ele paralisa a vontade quando nós perdemos o interesse por algo. Simplesmente nós não temos motivação para ver o resultado imaginário. É quando você entrega os pontos de vez. Tanto faz, acabou. Se der, deu, se não der, não deu, não estou nem aí. Nós temos algumas práticas que podem ajudar na ritualística religiosa, que nós temos inclusive na nossa fé. A oração e a meditação são fatores que contribuem. Nós temos as comunidades de apoio, nós temos a reflexão e estudo de textos sagrados, como a Bíblia também para isso. A fé e a confiança que podem proporcionar conforto nas crises. Os rituais e tradições que temos podem proporcionar um senso de estrutura e rotina, que podem ser importantes para aqueles que estão lutando com depressão, e a participação nas cerimônias religiosas, que criam um senso de conexão e comunidade, são fatores religiosos que podem nos ajudar. Mas algumas orientações importantes. Está sentindo que o quadro é esse? Busque ajuda. Você não precisa passar por essas situações sozinhos, ok? O segundo aspecto é passe pela avaliação de um profissional e invista na socialização. Não é fácil, mas é preciso lutar para que a gente consiga sair desse ambiente. A rotina regular de atividade física, beber água e buscar uma alimentação saudável, começar um plano de higiene do sono. E se eu pudesse falar de um fator que está presente em quase todas as desordens que tem a ver com a situação emocional, está aqui a questão do sono, para ser um fator para ajudar no tratamento disso. Praticar um hobby, certo? Ter um animal de estimação, tudo isso ajuda. Expor-se à luz do sol regularmente, fazer terapia, procurar um psiquiatra, usar medicamentos quando necessário e desenvolver a espiritualidade. Todos esses fatores podem ajudar no cenário de uma depressão. E para finalizar com vocês, essa reflexão de hoje, eu não poderia
deixar de trazer para vocês, para mim, aquele que é o norte do crente em cenários como esse, que é a palavra de Deus. Quais são os conselhos bíblicos, pastor? Os conselhos bíblicos, o primeiro deles está aqui, ó, 1 Pedro 5,7. Lembra o que é que diz lá em 1 Pedro 5,7? Lancem sobre ele toda a sua o quê? Porque Deus faz o quê? Ele cuida da gente. Lance sobre ele. Coloque nas mãos dele. Ele está dizendo, ó, o controle não é seu, o controle é meu. Você não precisa carregar o fardo da ansiedade sozinho. Confia em mim. No fim, se você parar para analisar, dentro de toda a ansiedade, você vai encontrar um pouco de incredulidade. Porque a gente não confia em Deus o suficiente para acreditar que Ele vai poder atuar na nossa vida também. Então Ele está dizendo, confia em mim, olhe para mim. Olha o que mais a Bíblia nos diz. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis, o quê? Cansados e o que mais? E sobrecarregados, e eu vos darei o quê? Descansa em mim, diz o Senhor. Diga amém por isso. Venha a mim e descanse em mim. Se eu pudesse parafrasear isso, Deus está dizendo para você e para mim o seguinte, ó, eu sou o descanso que você precisa. Eu sou o seu descanso. Mas você precisa vir. Você precisa vir. Outro conselho bíblico para você pensar comigo está no Salmo 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem, nenhum sofrimento é para sempre. Nenhuma dor é para sempre. Você não precisa sentir a dor de uma perda a vida inteira. Nem viver, nem eternizar a dor na intensidade em que você viveu no seu grau mais alto e eternizar esse sentimento. Deus tem muito mais para nós, queridos. Deus tem muito mais para nós. E toda a dor, todo o sofrimento, as depressões, elas também passam. Passa. Deus está dizendo, tudo na vida tem fim, inclusive o sofrimento, inclusive a dor, inclusive a depressão. Deus diz mais para a gente, 2 Coríntios 1, 3, 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai do quê? Das misericórdias. Tem gente que está no quadro depressivo porque não consegue lidar com o sentimento de culpa. Porque a sua visão de Deus é de um Deus punitivo, que vai punir você a vida inteira por um erro que você cometeu. E carrega o fardo desse peso a vida inteira, como se fosse culpado. Pede perdão a Deus, mas continua sentindo perdão, culpa por esse erro cometido. E depois está orando, pedindo perdão a Deus pelo mesmo erro de novo. E de novo. Porque na verdade quem precisa se perdoar é você. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Então, há mais perdão e graça do que pecado a ser cometido. E a gente não consegue olhar para o amor e a misericórdia de Deus, que sabe pelas concepções de fé e de crença que nós colocamos em nossa vida e carregamos assim. Esse Deus de misericórdias também é o Deus de toda o quê? Consolação, diga amém por isso. Ele diz aqui, ó, para que também possamos consolar os que estão em qualquer angústia, ou seja, Ele está dizendo que Ele nos consola, Ele nos atende, nós vamos a Ele, Ele nos supre. E uma vez que nós vivenciamos essa experiência, nós começamos a ter a capacidade de ajudar pessoas que estão passando por ela também. O que nos dá propósito novamente. Deus é o único que consegue pegar situações ruins, pegar aquilo que é de pior da experiência humana e fazer disso depois se tornar algo que produzirá coisas boas. Deus é o único que pode pegar as coisas negativas e ruins e de alguma forma fazer com que elas se tornem boas. Ele tem poder para isso. Você crê nisso? Ele pode fazer isso. E ele diz aqui, esse Deus de toda consolação, que nos consola em quantas tribulações está ali? Em toda a nossa tribulação,
para que também possamos consolar os que estão em qualquer angústia, com a consolação, com o que nós mesmos somos o quê? Consolados. Deus nos abençoe e nos ajuda, para que nós possamos ser os canais pelos quais Ele vai ajudar a outros. E aí Ele cumpre o seu propósito em nós. Mateus 11, 28 a 30, texto completo agora. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. É assim que você está? E Ele vai fazer o quê? Eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, porque sou o quê? Manso e humilde de coração. E você vai achar o quê, querido? Você quer achar descanso hoje? Para as vossas almas, porque o meu jugo é e o meu fardo é leve. Você quer experimentar isso no Senhor nessa manhã? Esse é o desejo de Deus para nós. Vamos ter o louvor nesse momento. Enquanto você louva, abra o seu coração diante do Senhor. Essa música vai trazer para nós a oportunidade de clamar a Deus, de orar a Deus, de confiar em Deus. Deus que pode nos livrar de todas as nossas situações difíceis. Deus que pode atuar em nós e através de nós. Deus que quer operar em nós nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos louvar juntos como comunidade. Vamos colocar em pé nesse momento. Nós vamos cantar a música Restaura. E ela é uma oração, e que você possa fazer essa oração, pedindo a Deus que Ele restaure sua vida, seus sonhos, seus projetos. Minha desilusão, restaura.
temos um Deus de toda restauração. Eu não sei que lutas você trouxe quando você viu esse templo hoje em seu coração. Eu sei que o Deus a quem servimos é o Deus de toda restauração, é o Deus de toda consolação. E não tem nada que esse Deus não possa resolver. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento, abrisse o seu coração aí ao Senhor, falasse para Ele das suas lutas, das suas ansiedades, dos seus estresses, das suas lutas emocionais, das suas tristezas, do seu pranto, das suas dores, do seu sofrimento. Desabafa com o Senhor nesse momento. Imagina Deus ouvindo você agora. Expressa para Ele aquilo que você está sentindo. Coloca nas mãos do Senhor. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e livra-os de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe preserva todos os seus ossos, e nenhum deles será quebrado. O Senhor resgata a vida dos seus servos. Nenhum dos que nele confiam será condenado. Nessa manhã, Senhor, nós entregamos a Ti o nosso coração, a nossa mente. A mente é a sede das nossas lutas, dos nossos temores, dos nossos planos, dos nossos sonhos, das ideias que temos, das crenças que temos, das experiências que vivemos. E ao longo de toda essa série nós temos visto que, diante de todo o nosso cenário emocional, a comunhão com o Senhor, a vida em comunidade com a Tua igreja, pode ser um bálsamo de restauração. Vimos que aquilo que é insuficiente à igreja e ao ser humano, o Senhor, que é o Pai da medicina, o médico dos médicos, deu sabedoria e conhecimento e ciência para que possamos usufruir delas para nos curarmos também. Estamos vendo aqui que a espiritualidade e a religiosidade são poderosas aliadas para que possamos combater as enfermidades que têm acometido a mente no momento onde o mundo nunca esteve tão deprimido, nunca esteve tão ansioso, nunca esteve tão estressado. E queremos rogar para que o Senhor seja o nosso descanso, seja o nosso consolo, seja a nossa esperança, seja a nossa paz, seja a resposta que procuramos, Senhor. Nós rogamos a Ti nessa manhã que o Senhor cuide de nós, que diante das batalhas que tem roubado o nosso foco do presente e nos colocado apenas na expectativa do que vai acontecer, gerando ansiedade, que possamos aprender hoje a ter fé e crer no poder do Senhor e no amor do Senhor e no cuidado do Senhor, ciente de que o Senhor já está à nossa frente diante de todas as nossas batalhas. Se erramos, confiar no perdão do Senhor, pedimos o Teu perdão nessa manhã, a Tua misericórdia pelos nossos pecados, Tua graça, e queremos que o Senhor nos ensine a confiar no Senhor, a amar o Senhor, a honrar o Senhor e a viver na presença do Senhor.
Dá-nos a tua bênção nessa manhã, sobre cada um de nós, sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.